guerreiro, estrategista e visionário que desafiou o império mais poderoso do seu tempo. Um homem nascido em meio à escravidão, mas que escolheu viver e morrer pela liberdade. Ele não foi apenas um líder, foi o coração de uma nação escondida nas matas, o símbolo de uma luta que o Brasil tentou apagar, mas que continua ecoando séculos depois. Quem foi Zumbi dos Palmares, o herói que transformou resistência em legado? Imagine o Brasil do século XVII, um território imenso, ainda dominado por engenhos de açúcar, onde o poder português se sustentava sobre o sofrimento de milhares de homens e mulheres escravizados. Era um tempo em que fugir da escravidão era mais do que um ato de coragem. Era um grito de humanidade. No meio das matas de Alagoas e Pernambuco, escondido entre montanhas e rios, nasceu uma das maiores expressões dessa resistência, o Quilombo dos Palmares. Era muito mais do que um refúgio. Palmares era uma sociedade organizada, com agricultura, comércio, sistema de defesa e até leis próprias. Ali, africanos, indígenas e brancos pobres encontravam um ideal comum: viver livres. É nesse cenário que surge Zumbi, nascido em 1655. Segundo algumas versões, ele teria sido capturado ainda criança por tropas portuguesas e entregue a um padre, que o batizou com o nome de Francisco, e o ensinou a ler, escrever e falar latim, algo raríssimo para um negro naquela época. Mas, aos 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para Palmares. E foi ali que sua verdadeira história começou. A partir desse retorno, ele se transformou não apenas em um guerreiro, mas em um símbolo. Um jovem que unia força e inteligência e que aprenderia a comandar exércitos formados por homens e mulheres que jamais aceitariam viver acorrentados novamente. Com o passar dos anos, Zumbi se tornou uma figura central dentro do Quilombo dos Palmares. Ele não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um estrategista nato. Conhecia as trilhas da mata como ninguém e sabia exatamente como usar o terreno a seu favor. Em emboscadas e ataques rápidos, os palmarinos conseguiam vencer tropas muito maiores e mais bem armadas, algo que intrigava e enfurecia os colonizadores portugueses. Naquele tempo, Palmares era uma verdadeira confederação de povoados espalhados pela Serra da Barriga, abrigando, segundo estimativas, entre 20 e 30 mil pessoas. Sob a liderança de Ganga Zumba, o tio de Zumbi, a comunidade havia conquistado uma relativa estabilidade. Mas os ataques eram constantes, e a coroa portuguesa não aceitava a existência de uma sociedade livre em meio à colônia escravista. Foi nesse contexto que Zumbi começou a se destacar. Jovem, determinado e de espírito indomável, ele acreditava que a liberdade não se negocia. Enquanto Ganga Zumba aceitava negociar a paz em troca de uma rendição parcial, Zumbi via esse acordo como uma armadilha. Ele sabia que a escravidão não terminaria com tratados, terminaria apenas com resistência. Quando o pacto fracassou e Ganga Zumba foi morto, Zumbi assumiu a liderança de Palmares. A partir daí, organizou defesas mais sofisticadas, fortaleceu a disciplina militar e criou estratégias de comunicação entre os diferentes mocambos, vilas escondidas entre as montanhas. Era como se Palmares se transformasse em uma fortaleza invisível, pulsando com a esperança de liberdade. Durante quase 2 décadas, o Quilombo dos Palmares resistiu. Tropas enviadas por governadores, bandeirantes e até exércitos particulares foram derrotados repetidas vezes. A cada nova ofensiva, Palmares se reconstruía. Era como se a própria mata protegesse seus habitantes. E no centro dessa resistência, Zumbi se tornava uma lenda viva. Os relatos da época descrevem Palmares como uma fortaleza quase inexpugnável. Cercada por paredões de pedra, com mirantes e fossos de defesa, os quilombolas conseguiam prever ataques e contra-atacar com precisão. Zumbi liderava pessoalmente muitas dessas batalhas, lutando lado a lado com seus companheiros, homens e mulheres que sabiam o preço da liberdade. Mas o Império Português não aceitava ser desafiado. Em 1694, o governador de Pernambuco convocou uma expedição gigantesca, liderada por Domingos Jorge Velho, um bandeirante conhecido por sua brutalidade. Era uma guerra de extermínio. As forças de Zumbi resistiram até o último momento,
Mas depois de meses de combate, Palmares foi destruído. Suas defesas foram queimadas e muitos de seus guerreiros morreram lutando. Mesmo após a queda, Zumbi conseguiu escapar. Durante quase um ano viveu escondido nas matas, cercado por traidores e caçadores de recompensas. Mas em 20 de novembro de 1695 foi capturado e assassinado. Sua cabeça foi levada para Recife e exposta em praça pública, uma tentativa cruel de provar que a resistência havia terminado. O que os portugueses não imaginavam é que naquele instante nascia algo muito maior. A imagem de Zumbi, o homem que nunca se curvou, se tornava símbolo eterno de liberdade. A morte de Zumbi não marcou o fim da resistência, foi o início de um mito que atravessaria séculos. Mesmo com Palmares destruído, a ideia de liberdade que ele representava permaneceu viva. Zumbi se transformou em símbolo da luta contra a escravidão, da coragem diante da opressão e da busca por dignidade em um país construído sobre profundas desigualdades. Hoje, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, relembra o dia de sua morte e tudo que ela simboliza. É um momento para refletir sobre a história, o racismo e a liberdade, e também para reconhecer que a luta de Zumbi não pertence apenas ao passado, mas à nossa realidade presente. Zumbi dos Palmares permanece como um eco poderoso daquilo que o ser humano tem de mais essencial, o desejo de ser livre. Sua história inspira gerações a enfrentar injustiças e a acreditar em um mundo mais justo, mesmo quando tudo parece perdido. E agora eu quero saber de você. Zumbi foi apenas um líder militar ou o verdadeiro herói da liberdade brasileira? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem ama a história e se inscreva no canal para continuar explorando os segredos que o tempo tentou apagar.